Olá, pessoal. Hoje aqui vai ser o primeiro episódio do quadro Diário da Obra. Nós trouxemos vocês aqui hoje para ver a primeira parte da casa que nós fizemos, que é o muro, que é a parte que protege toda a casa. Queria mostrar aqui, isso aqui é toda a área que nós vamos fazer a casa. Então, apenas uma área mais limitada ali nessa parte da areia. O muro também vai vir ainda de lá até aqui, deixando aqui. Nós vamos ter um muro de 2,60 m para termos uma privacidade maior aqui na parte do pomar. Depois daqui para lá serão grades. O muro tem 150 metros lineares. Ainda nós vamos colocar comieira e pingadeira. E depois vamos passar um isolante e passar resina, para evitar que o bloco comece a absorver umidade e comece a ficar manchado, que é uma coisa bem comum se você não faz o tratamento. Agora eu vou passar para outro lugar. Vou fazer um passe mágico aqui e vocês vão me encontrar em outro lugar. Estou aqui com meu amigo Gabriel, da Mazocom Construções. Quando nós fizemos o canal, nós sempre nos propusemos a fazer um testemunho se a coisa deu certo, se a coisa não deu certo, sermos bem realistas. Nada melhor do que o próprio engenheiro para falar sobre isso. Primeiro passo, rapidez. Você acha que quanto foi rápido aqui a obra comparada com outro sistema tradicional aí de tijolos? A gente já tem um certo período de trabalho com bloco estrutural. Nós temos a equipe especializada em bloco estrutural. A gente sempre ressalva para os clientes que o bloco estrutural ele traz economia e rapidez. Por quê? Se formos trabalhar de uma maneira convencional, com tijolos, caixaria, eu tenho um prazo para executar toda a parte de fundação, caixaria da fundação, caixaria dos pilares, caixaria de viga baldrame, caixaria de viga de platibanda. Isso para depois eu entrar com a minha alvenaria. Já no bloco estrutural, a gente anda ele em conjunto. A gente faz toda a parte de viga baldrame, pilares, tudo com o bloco. Então a gente acaba reduzindo armação, madeira, a mão de obra da carpintaria e acaba viabilizando o tempo, né, pra gente entregar. Esse muro aqui de aproximadamente 600 metros quadrados, né, que a gente executou, foi executado com 1 mês e meio, né? Se a gente fosse levar para um convencional, 2 meses, 2 meses e meio, fora a questão que você gastaria também com um reboco. Aí você teria que rebocar todo o seu muro na parte interna e externa do muro. Vamos falar o seguinte, vamos falar do custo. Você acha que quanto que a gente pode ter economizado aqui no que se refere a tempo? Já vimos que nós ganhamos. E o custo, você acha que diminuiu bastante esse custo? O senhor teria que gastar com a parte de cimento, areia, aditivos para rebocar o seu muro inteiro. Preciso de 27 tijolos para fazer 1 metro quadrado. O bloco ele já tem uma dimensão maior, então eu preciso de 12 blocos e meio para fazer o mesmo metro quadrado. Então o custo, se você for fazer o cálculo, fora a parte de outros gastos ali que o senhor vai ter, ele acaba reduzindo sim e te deixando uma alvenaria estrutural, porque como o próprio nome diz, é bloco estrutural, então ele te dá um reforço, te dá essa sustentação, uma garantia melhor da sua alvenaria, né? Eu falei agora há pouco ali que uma das minhas dúvidas era o seguinte, no tijolo nós vamos rebocar normalmente, porque a vista assim é mais difícil de verificar. Nesse caso nós vamos passar o impermeabilizante, né, uma resina, para evitar a umidade e evitar que ele fique escuro, fique comprometido. E aí estava essa dúvida se eu estaria fazendo um bom negócio, porque eu tinha medo que a resina e o impermeabilizante ficasse mais caro que o reboco, né? Aí você me deu uns números, eu queria até que você passasse aí para o pessoal, para entender que no reboco também a gente economiza bloco estrutural, fazendo a impermeabilização e não o reboco, né? Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei para você antes, é o seguinte, se a gente fosse contratar um reboco hoje, em média de R$60 um metro quadrado, aí você teria que gastar R$60 um metro quadrado, mais a mão de obra da pintura também, que varia entre 30, dependendo se você quer uma pintura maciada, né, texturada, enfim, mas vamos colocar uns mais genéricos aqui, para a gente entender o cálculo. Então eu tenho R$60 um metro quadrado do reboco e nós temos mais R$30 um metro quadrado da pintura. Só isso soma-se R$90 um metro quadrado entre reboco e pintura. Agora, se eu for somente, no caso, fazer o fundo preparador, que é a preparação ali para o muro, e entrar com a resina para dar a parte da proteção, que é o que a gente quer, a gente só vai gastar 1 metro quadrado da pintura. Então eu acabo economizando os R$60 um metro quadrado do reboco, fora os materiais que o senhor também teria que comprar para a gente estar executando. Para o genérico, o pessoal entender a diferença, né? Mas se você pedir para eu vir fazer um muro aqui para o senhor, eu faço o preço.
Aí eu chego com outro cliente ali e a gente tem que escavar uma valeta enorme de fora a fora, então isso acaba não sendo específico. Ela vai entender que o custo dela vai aumentar. Mas para ter, se quer uma obra rápida, que é o nosso caso aqui, com 600 metros quadrados de alvenaria, nós estamos falando de um pé direito de 3,5 metros, 4 metros, 3 metros, entre 3 metros a 4 metros, a gente executar ela com 1 mês e meio de serviço, então, querendo ou não, é uma obra rápida. Eu trouxe agora essas peças aqui para mostrar para vocês tudo isso aí que vocês viram que está sendo feito, inclusive parte do muro de arrimo, baldames, tudo, são feitas com essas pecinhas aqui. Você não precisa mais nada que isso no teu muro. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque não precisa de mais coisa? Porque nesses buracos aqui são feitas as colunas do coisa. Você não precisa ter caixaria, certo? Isso. E nesse aqui são feitas as vigas. Então, eu queria que você desse mais uma explicação aí, como simplificar a coisa, né? Uhum. Eu acho que fica uma coisa que não vai dar mais despesa para você. Sim, eu vou estar explicando aqui. Esse daqui é um bloco de 20, com a dimensão de 20. Esse daqui é um bloco de 14, meio bloco de 14 e canaleta de 14. O que diferencia desse para esse? Para esse são somente as dimensões. Esse meio bloco a gente utiliza para a gente também evitar custos com disco de corte. Então, em vez de eu cortar um bloco inteiro desse, a gente trabalha com esse para fazer a unificação do muro, né? O restante do muro. Esse bloco de 20, a gente está trabalhando ele mais com a parte, aqui nessa obra, com a parte do muro de arrimo, porque ele tem uma vazão maior, a gente consegue encher com mais concreto, trazendo uma resistência à compressão melhor, né? Claro que a gente também trabalha com a parte da ferragem para dar o nosso momento e a nossa tração ali da parte da terra. E aqui é a nossa canaleta. A canaleta a gente utiliza ela para vigas baldrames, para vigas respaldo e para viga de platibanda. Isso faz com que a gente economize a madeira conforme a gente havia dito antes. Tudo aqui não fica à mostra. Parece que foi feito esse muro aqui inteiro sem pilar, sem viga, sem nada. Parece que é somente um muro. Mas dentro do muro nós temos toda a questão estrutural dentro. Nós temos ferragem, nós temos concreto, né? Então, eu vou dar um exemplo básico. Aqui a gente vai fazer com pilares daqui. A gente trabalha com daqui as nossas vigas e cintas, né? A gente passa ferragem no meio, enche de concreto. Pilares a mesma coisa. Nós fazemos amarrações já desde a parte da fundação do muro ou de qualquer alvenaria para a parte do pilar, amarrado com a sua viga, né? Com a sua viga baltrame, com a sua viga de platibanda, né? Inclusive, se vocês olharem o muro, vocês vão ver que ele não tem marcação. Esse aqui você parece que só tem bloco, né? Mas é que está tudo embutido. Por isso, eu, inclusive, quero explicar que a casa, internamente também, os quartos lá, suítes, né? Graças a Deus, vão ser feitas também com bloco estrutural. Porque tem o bloco estrutural que a gente pode dizer assim, que nada no mundo é perfeito. O fato dele ter um tamanho X, ele condiciona o diagrama da casa a ficar limitado a esses tamanhos aqui. Você não pode fazer em 25 centímetros ou 23, mas também não é uma coisa que seja assim impossível do engenheiro, né, o arquiteto fazer coincidir, porque são diferenças muitas vezes mínimas, né? Já que você tem o meio bloco, né? A gente pode cortar, a gente pode aumentar também, então... mas para não ficar assim uma coisa difícil, a gente usa quase como se fosse um Lego, né? Você monta aquilo ali, né? O pessoal entender, né, que eu acho que, querendo ou não, é uma novidade, entre aspas, assim, no mercado, né? Agora as pessoas estão aderindo muito a esse tipo de alvenaria em barracão por ser uma obra fácil, limpa e trazer uma economia, porque hoje você vai montar um comércio, você precisa montar ele quanto antes para ele poder começar a rodar, para começar a voltar o dinheiro para o caixa, né? Lógico. Então, se eu monto um comércio que eu vou construir, demorar 1 ano, e eu posso reduzir ele para 6 meses, outros 6 meses, e eu começar a colocar ele no caixa, dinheiro no caixa, né? Tem que pagar a construção de alguma forma, né? Então, as pessoas hoje estão aderindo esse modelo de alvenaria ali. Alvenaria com o bloco aspecto frisado, né? Que a gente faz toda aquela bonitinho para deixar o mundo mais bonito, né? É verdade. Eu acho que é isso aí que é importante. Outra coisa, a gente já tratou isso num outro entrevista que nós fizemos, mas o bloco estrutural permite que você faça mais de um piso, né? Você pode construir para cima usando só o bloco estrutural. Mais um momento mágico aqui. Bom, momento mágico novamente. E para terminar, eu vou pedir aqui para o Gabriel para que ele faça uma apresentação aí da empresa dele. Pessoal, me apresentar aqui, né, agora no final. Eu sou o Gabriel, dono da Mazzacom Empreendimentos. A gente atua no mercado hoje de construções prediais, comerciais e barracões. Somos responsáveis
responsáveis pela construção da FACIP em Primavera do Leste, Cuiabá, Rondonópolis. Vamos começar agora em Sorriso, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vontade de realizar um sonho para vocês aqui, vocês entrem em contato e será um prazer atender vocês e realizar o seu sonho. Eu também vou me despedindo aqui. Tem aquela dica, quem tá com azar, olha, eu vou ter uma simpatia muito boa para curar azar. Vocês podem usar a simpatia do 4C. Curta, comente, compartilhe e clique uma vez no botão inscrever-se no canal.